seja muito bem-vindo ao mais novo videocast da Santa Casa de Barra Mansa. Esse é o Diagnóstico em Pauta. Aqui vamos conversar com médicos, especialistas, tudo para levar mais informação a você. Hoje vamos falar de um tema importante, mas que muita gente ainda desconhece: o câncer de cabeça e pescoço. O mês de julho, também conhecido como Julho Verde, é o mês de conscientização e prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Para entender melhor o tema, hoje eu converso com o Dr. Emílio Tosto, médico, cirurgião e especialista oncológico. Doutor, muito obrigado por atender o nosso convite, por estar aqui hoje. E hoje, esse mês de julho é o mês do Julho Verde, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco da importância desse mês para o câncer de saúde de pescoço, de conscientização e prevenção, né? Isso. Esse mês é um mês muito importante do Julho Verde, que é o mês de conscientização, né, e prevenção ao câncer de cabeça e pescoço. E é um câncer que pouca gente conhece, abrange muitas regiões da cabeça e do pescoço, são vários tipos, e pouca gente sabe um pouco sobre esses tipos de tumores. E eu acho que é importante essa iniciativa aqui para a gente conversar um pouco mais e as pessoas saberem mais dessa especialidade. E falando um pouco o que é o câncer de cabeça e pescoço, né? Eu queria entender melhor quais órgãos ele afeta, como que é isso? Isso é um conjunto, né, de fatores, de sintomas, né, que acometem a cabeça e o pescoço. Ele inclui, né, nasofaringe, que é a parte posterior do nariz, cavidade nasal, tireoide, boca, orofaringe, laringe, cistos congênitos, desde o nascimento também a gente trata, né? E uma gama muito grande desses tipos de tumores mesmo. A gente tem um grupo que é mais suscetível a desenvolver o câncer, alguma idade que isso pode ocorrer com mais facilidade? Isso geralmente acontece mais em pacientes tabagistas, que fumam por muito tempo, e pessoas com consumo excessivo de álcool. E geralmente acomete, né, dependendo de cada tumor, tem a sua faixa etária. Mas a prevalência, né, por exemplo, de tumores de boca e orofaringe são aqueles pacientes de 50, 60 anos de idade, que passaram um longo período da vida fumando ou tomando, né, bebida alcoólica demasiadamente e que tem o câncer. E, doutor, é um câncer muito comum, assim, de aparecer hoje? O que o senhor sabe sobre o Brasil, assim, e esse câncer em específico? Isso, a gente tem que dar destaque ao câncer de boca, que hoje é o quinto mais comum em homens, né, segundo o Instituto Nacional do Câncer, e câncer de tireoide em mulheres, né, prevalente, é o terceiro mais comum na região sudeste e nordeste. Então, esses são os mais prevalentes. E a gente tem que tomar cuidado. E quais as principais causas, assim? Eu sei que o senhor, né, comentou aí do tabagismo, né? Quais outras causas podem levar uma pessoa a desenvolver o câncer de cabeça e pescoço? O principal, né, já falei, é tabagismo e etilismo, né, em excesso. Né? O paciente de uma vida inteira fumando ou bebendo vai desenvolver em alguma fase da sua vida o câncer, né? E fatores relacionados ao HPV também, que é um vírus, ao contato do sexo oral, né, mais prevalente, são esses os fatores de risco mais importantes. Além também de, por exemplo, fatores de pacientes que trabalham em indústrias, com produtos químicos, né, radiação, principalmente para a tireoide. Esses são os fatores mais importantes aí que podem desenvolver o câncer. E quais pessoas, assim, como que as pessoas podem perceber que algo está errado, assim? Que sinais que elas devem se atentar para buscar um especialista, buscar um tratamento? Os sintomas dependem da área acometida, né? Então, por exemplo, laringe, o paciente vai ficar com rouquidão. Câncer de boca, afta, né? Aquela afta que não cicatriza por mais de 3 semanas. Né? Vai no dentista e aí vê que tem alguma coisa errada, faz a biópsia e diagnostica o câncer. Às vezes, sangramento nasal, dependendo do caso, paciente com tumores de nasofaringe e também massas cervicais, né? Às vezes um abaulamento no pescoço por muito tempo e que não foi
diagnosticado e a gente tem que fazer o diagnóstico, né? Entendi. E quando alguém percebe esses sintomas, o que eles devem buscar? A especialidade de cabeça e pescoço é muito atrelada a outras especialidades que nos ajudam, né? Então, é importante falar dos dentistas, né, cirurgiões dentistas, que conseguem ver, né, faz uma rotina lá na boca do paciente e vê que tem alguma afta lá ou uma suspeita, né, de câncer e faz a biópsia, né? Às vezes tem alguns otorrinolaringologistas que podem fazer uma biópsia também de faringe, laringe, né, e passar para a gente, né? Então, eles são fundamentais, né, o dentista principalmente, para fazer o diagnóstico e já encaminhar para o especialista. E, doutor, o diagnóstico precoce é muito importante? Isso, o diagnóstico precoce é fundamental, né? Não só a cabeça e pescoço. Todo tipo de câncer diagnosticado precocemente tem uma alta taxa de cura. E na minha especialidade não é diferente. Quando você tem um diagnóstico precoce, tem uma chance de cura maior que 90%. Então, a pessoa que quando recebe essa notícia, e se for um diagnóstico precoce, cedo, a gente diagnosticar cedo, a gente tem uma taxa de cura elevada. Então, isso que é a mensagem que o paciente tem que colocar na cabeça dele. A questão do tratamento, assim, qual método é só cirúrgico? Existem outros métodos que podem ser feitos? Isso existe, né? Hoje, dependendo da localização, a gente pode fazer ou quimioterapia ou radioterapia, mas na maioria das vezes é cirúrgico, né? Cirurgia seguido de radioterapia, por exemplo, ou quimioterapia associada. Mas tem essas 3 gamas de tratamento aí que a gente pode oferecer ao paciente dependendo do estágio que ele vem apresentando o câncer. E depois do tratamento, como fica a recuperação, assim? É vida normal? Certo, e depende também da localização do câncer, né? Então, tumores de boca, por exemplo, né, tem um certo cuidado no pós-operatório, né? Às vezes não pode comer pela boca por um certo período, né, para ter cicatrização, às vezes no câncer de língua, por exemplo, quando a gente faz a ressecção, né? Na recuperação, por exemplo, virando a página, né, de tireoide, né, mulheres, né, que é muito acometido. A recuperação é completamente diferente, uma recuperação muito boa, né, muito rápida. A paciente no dia seguinte vai embora para casa depois da cirurgia. Então isso aí depende muito da onde é o câncer, né? E existe alguma forma de proteção, alguma coisa que pode ser feita para evitar desenvolver esse câncer? Sim, a proteção é evitar os fatores de risco, né? Não beber, não fumar demasiadamente, né? Sexo protegido, né? Usar preservativo é sempre muito importante, né? Evitar radiação, né? Tudo isso vai diminuir a chance de ter um câncer de cabeça e pescoço. A vacina do HPV também. Isso, a vacina hoje é muito importante, né? Então, hoje aumentou, né, a idade para se tomar vacina. Então, isso aí diminui também a chance de desenvolver no futuro um câncer de cabeça e pescoço induzido pelo HPV. Doutor, e como a Santa Casa assim, pode receber essas pessoas, ajudar essas pessoas no cuidado? E a Santa Casa de Barra Mansa oferece um serviço muito especializado de cirurgia de cabeça e pescoço. Eu trabalho junto com a doutora Ana Luísa Lago, ela é chefe do serviço, e a gente oferece para a população sul-fluminense, né, via a regulação do Estado, todo o suporte oncológico da especialidade. Entendi. E assim, com seus anos, né, de experiência, quais mitos o senhor já escutou por aí que gostaria de compartilhar, que você escuta que muitas pessoas ficam confusas em relação a esse tema mesmo? O mito é que os pacientes chegam no consultório e falam, mas doutor, eu parei de fumar tem 20 anos. Isso não é verdade, né? Você fumou por muito tempo e ainda ali naquela célula da mucosa da boca, por exemplo, está desenvolvendo, né? Está fazendo multiplicações de células que não é uma coisa normal, né? E pode desenvolver o câncer mesmo tendo parado de fumar 20 anos. Então as pessoas têm esse mito. Mas eu vou parar de fumar agora para não ter câncer daqui a 5 anos, por exemplo, de cabeça e pescoço. Isso não é verdade, né? E também, né, dizer que o HPV não só pega mulheres, né, como pega também homens. Então, existem câncer de HPV orofaringe, por exemplo, induzidos pelo vírus,
na mulher e no homem, tá? Não só, né, HPV só em mulheres, isso também não é verdade. É um dos mitos aí falados, né? E agora, doutor, eu vou te pedir uma mensagem final aí que você queira compartilhar com as pessoas. Acho importante ressaltar aí. Pode ficar à vontade. Eu queria agradecer o convite, né, e dizer para a população em geral que a gente precisa ter um diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce ele é muito importante para evitar, né, e curar o paciente, né? E é claro, a gente ter essas campanhas, né, de Julho Verde, campanhas de conscientização, serve para alertar, né? Então, se você está com uma afta na boca que não sara, né, ou então está com uma rouquidão persistente, já tem uma história de tabagismo, etilismo, né, procura um especialista, procura um cirurgião de cabeça e pescoço. Isso é muito importante, vai fazer diferença, né? Procura um dentista, vai no dentista todo ano, né, que é muito importante fazer a prevenção dos dentes também para evitar esse tipo de câncer. Então, é isso, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Agradeço muito. Doutor, muito obrigado por atender, né, esse chamado nosso, por compartilhar tantas informações importantes sobre esse tema, né? Hoje o senhor atende, né, aqui no Serviço Oncológico da Santa Casa. E para você que deseja marcar uma consulta com o Dr. Emílio ou com outros especialistas, na descrição desse vídeo você confere mais informações. Obrigado por assistirem. Eu peço que curtam o vídeo, assinem o canal e compartilhem esse vídeo para os seus amigos, familiares, porque informações podem salvar vidas. Até mais.